Olá, seja muito bem-vindo ao Nada Trivial, seja muito bem-vinda ao Nada Trivial. Seguimos firme na nossa jornada no Novembro da Consciência Negra. Eu tenho um convidado hoje aqui no Inspiring Brain, segundou, começo de semana, e eu quero trazer aqui uma figura para fazer um debate com a gente num tema que para mim me intriga muito, porque vocês sabem que eu sou da educação e quando eu milito no ambiente de trabalho, eu sempre tenho esse viés da formação para o mercado de trabalho, de como a gente habilita as pessoas e prepara as pessoas, e eu não podia deixar de falar sobre isso, né? Porque é um capítulo particular. Então, eu trago aqui um querido, que eu já tive a oportunidade de dividir palco num dia estranho, vou dizer para vocês, já já eu conto o que aconteceu nesse dia, mas eu tive a grata surpresa de conhecê-lo, conhecer o trabalho dele, e fiz questão de trazê-lo aqui nesse mês de novembro. Mas olha só, ele vai voltar outras vezes, porque ele fala sobre muito mais coisa do que essa questão específica. Ele tem, obviamente, uma carreira bem interessante, uma coisa que é muito bonita. Mas vamos conhecer primeiro ele aqui. Seja muito bem-vindo ao Nada Trivial, meu querido Regis, professor Regis. Obrigado, Lembra Carla. daquela manhã? Foi icônico, vamos dizer assim. Foi muito icônico. A gente tinha que fazer uma palestra, era uma mesa, nós estávamos com o superintendente da FIEB conosco, né? O Luiz, era uma coisa um pouco tensa. Sim. Tínhamos preparado todo um conjunto de coisas. O que aconteceu? Vídeos, comerciais que a gente ia debater. O que aconteceu? Nada funcionou, nós tivemos que improvisar o tempo todo. E aí, o que acontece nessas horas? Você cria vínculo afetivo. Então, tenho paixão Foi pelo mesmo. Foi super mesmo. Total. E aí eu lembro que na hora assim eu falei, e agora? Esse vídeo não vai rodar. E aí não teria como a gente falar, eu vou descrever o vídeo. É muito complicado, Ia ser né? E aí ridículo. todo mundo é professor, todo mundo começou Se viremos. tipo, total. Tranquilo, foi Total, e deu super maravilhoso. certo. Foi bem Regis, legal. se apresenta para o meu público aqui do Nada Trivial. Conta para eles Claro, quem é tu. claro. Vamos lá. Meu nome é Regis Francisco. Eu sou professor, sou artista plástico, dou aula na FIEB já há alguns anos. É, gosto muito de falar, sou pai de Cecília. Cecília tem 4 anos de idade, sou esposo do Cláudio, que também é professor. Venho de uma família de professores. Eu confesso que eu não queria ser professor, né? Fiz publicidade para não ser professor. Eu queria ter feito artes plásticas. E aí eu lembro que uma tia minha chegou para mim e falou: mas se você fizer artes plásticas, você vai ser professor de educação artística, tá ótimo. E eu falei: então eu não vou fazer artes plásticas. E aí eu fui para publicidade. Falei: qual é o curso que lida com arte, mas que não tem a mínima possibilidade de eu ser professor? Aí tinha um amigo do meu pai que é publicitário até hoje. Ele falou: faça publicidade. Eu falei: ótimo, vou para publicidade. Fiz. E aí calhou de a minha família, ela tem uma coisa, né? Meus pais têm uma coisa de concurso público, estabilidade. Todos vocês vão fazer, né? Nós somos 5 filhos, um é falecido. Então os 4 são funcionários públicos. Estava chegando a minha hora, né? E aí eu sou mais novo. E aí meus pais falaram: ó, tem o concurso da FIEB. E aí eu tinha acabado de sair da faculdade. Para quê? Para o seu curso. Falei, ótimo, vou fazer. Se vocês pagarem para mim, eu não estava trabalhando ainda. Se vocês pagarem, eu faço. Eles pagaram a inscrição, fui. Mas eu fui, sabe, do tipo, Carla, assim, tudo bem, eu vou fazer porque eles querem que eu faça. Mas eu fui pensando também, eu não quero ficar em último colocado. Porque na minha Vou família é assim, performar. vou tentar performar. E aí, porque alguém sei lá, fez um concurso público, todo mundo vai pro Diário Oficial depois para ver. Né? E aí eu sei que ia ser muito ruim para mim. Regis, você ficou em último, não ia dar certo. E aí eu fui muito tranquilo, passei em terceiro lugar de comunicação social. E aí quando aconteceu, meu irmão me ligou, falou: "Você passou?" Eu falei: "O quê?" "No concurso, você passou em terceiro lugar." Eu falei: "Meu Deus, e se me chamarem?", né? Pensei assim. E aí como eu não tinha pós, eu tinha acabado de sair da faculdade, eu fui para sexto colocado. Eu falei: "Tá ótimo, deixei eles felizes e a vida vai seguir", né? E aí eu fui trabalhar em outro lugar e de repente a FIAB me chamou. Eu tô lá desde 2009, vou fazer o quê? Caramba, Muito tempo, já está muito tempo. patrimoniado, né? Sim, Não queria te total, falar nada, não. total. Hoje eu amo ser professor, não gostava, eu tinha medo de, principalmente de adolescente, de lidar com adolescente. E hoje eu falo que, para mim, é a melhor faixa etária para ser professor, né? Não sei se em outro lugar, na FIEB, para mim é a melhor
faixa etária, assim, eles são maravilhosos. Delícia. Conta para o pessoal, o FIEB é exatamente o quê? Porque alguns assistem todos os vídeos aqui, nem todos, e aí exatamente qual que é o teu papel lá? Ah, legal. Bom, a FIEB é uma autarquia, né, da cidade de Barueri. Ela é uma fundação, então é como se fosse uma secretaria à parte. Todo mundo acha que ela é vinculada à Secretaria da Educação, mas é como se ela fosse uma outra secretaria dentro da cidade de Barueri. E a FIEB ela tem um ensino que é muito específico, né? Ela já está aí há muitos anos, né? Algumas décadas em Barueri. Então, ela tem um jeito de ensinar muito específico, muito característico dela. E além dos cursos regulares, né? Desde a primeirinha até o terceiro do médio, ela também tem os cursos técnicos, né? Então, a gente tem mais de 15 cursos técnicos. Eu sou professor no curso de publicidade. O meu concurso é comunicação social, que aí é vinculado ao curso de web, né, de informática para a internet. Só que quando abri o curso de publicidade, eu migrei para lá porque também é minha formação e tô lá desde o comecinho, amo demais o curso, né? Eu sempre falo para as pessoas, né, acho que para quem não conhece Barueri, que é muito parecido com o que é a ETEC, né, do estado de São Paulo. Tá. Então, essa é a comparação mais fácil para se entender quem é a FIEB. Justamente por isso, né, Regis, eu acho que essa nossa conversa no Inspiring Brains, que é um quadro que fala sobre o mercado de trabalho, hoje está meio hospital geral esse quadro aqui, né? Porque você está aí Não, com o teu total. braço, teu ombro, Sim. tudo, né? E eu, Acabar de sair da cirurgia. e eu também estou toda alenhada, que meu público não sabe ainda, mas eu caí de moto, viu, pessoal? Foi isso que aconteceu. Eu tô aqui, ó a botinha do pé quebrado, mas vai dar tudo certo, não aconteceu nada, tô viva e segue o jogo. Mas foi legal porque a gente, pelo menos aqui, né, É. tá Para mim foi uma combinando. surpresa. Para mim até foi uma boa recepção. Falei, olha Aí, só, ó, não estaria e é constrangido. isso, Mas, estamos aqui no Hospital Geral. sim. Mas o objetivo de eu trazer você para a gente conversar aqui nesse novembro, estou seguindo aqui um roteiro para que o meu público do Nada Trivial, que sempre me ouve falar sobre neurociência, possa também compreender que faz parte dessa discussão sobre preparo, sobre desenvolvimento, sobre o que isso tem a ver com as nossas expectativas, o que o sonho ou a representatividade produz na dinâmica do indivíduo. Então, eu queria te ouvir um pouco. Meu principal objetivo de trazer você, Regis, é porque eu sei que a gente tem hoje algumas iniciativas nas organizações por diversidade, por equidade e inclusão. Existem vagas. A gente teve o caso dos Magazines Luiza, que fizeram um evento específico, toda uma seleção voltada especificamente para esse público. Você tem, obviamente, muita empresa querendo parecer de bacanuda nesse tema, né? Numa proposta antirracista. A questão racial é uma questão estrutural nesse país, querendo ou não querendo discutir, E aí eu fiquei intrigada naquele dia que nós conversamos um pouco, primeiro sobre os desafios que você, como pessoa, enfrentou por esta condição racial dentro. Você vai dizer, cara, não enfrentei desafio nenhum. Legal, vou ficar feliz da vida em saber. Né? Mas se você tiver uma historinha para contar, vai ser legal de você posicionar a gente nesse desafio assim, pessoal. E como é que você vê isso como professor? Como alguém que está mergulhado no universo da adolescência, preparando. Eles sonham com isso, eles se veem representados, eles acham que é lugar para eles, ou de alguma forma isso ainda não mudou nesse lugar? Bom, primeiramente falando dos meus desafios, né? Eu acho que, como artista plástico, eu percebo muito mais do que como É professor. mesmo? Eu percebo, porque na educação, eu percebo que eu pego pela minha família mesmo, né? Minha família é uma família miscigenada, mas em grande parte nós somos negros, né? Primos, os meus irmãos todos, né? Mas primos, primas, tias, tios, nós temos vários professores. E eu percebo que para o negro no Brasil, É a o espaço possível. pedagogia era o espaço que o negro se via, né? Então, não sei se por ser um curso mais popular, né? A educação sempre foi Possibilidade. um caminho para a minha família, né? Isso eu falo sempre, mas eu falo nas últimas 2 décadas, Tá. né? Porque pessoas graduadas em faculdade na minha família é muito recente. Tá. Quer Meu dizer, por exemplo, irmão, seus avós não, não tiveram não, escolarização. não. Meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos, foi o primeiro da família inteira a fazer faculdade, meu irmão Ricardo. E aí, a partir disso, os meus primos começaram. E aí, como deu muito certo para o meu irmão, os meus pais colocaram isso: todo mundo vai fazer faculdade.
né? Então, Bonitinho. meu irmão mais velho se formou também em matemática, minha irmã se formou em pedagogia, ela fez magistério antes, né? Então, esse seu irmão foi um pouco desbravador, Foi né? total desbravador, total. Tanto que, na época, eu não lembro em que ano, não sei se foi 96, 97, eu lembro que ele começou na faculdade, em 2 meses ele foi atribuído no estado como professor. Então ele estava no primeiro ano de faculdade e ele já Já estava estava dando aula. O massa. Ricardo ele aprendeu na raça, né? Ele foi meu professor também, É deu aula na mesmo? escola que eu estudava no, eu acredito que seja o nono ano Tá, hoje, tá. né? Finalzinho do É, primeiro grau. isso, do segundo grau, Tá. do segundo grau. E aí não é porque meu irmão, mas foi um dos melhores professores de história que eu já tive. E eu ser professor hoje é muito por influência dele, né? Assim, o jeito que eu dou aula, a dinâmica que eu tento fazer, né, com os alunos sempre é muito inspirado nele. Mas eu percebo que é isso, assim, na educação, né, nas 2 últimas décadas, a comunidade, né, os negros já tinham entrado ali de uma certa forma, se inserido. Agora, em outros espaços, não, né? Mas assim, eu quero que você me conte um pouco. Você acha que em todos os espaços da educação, ou ainda é restrito ao concurso público, do ensino público, ainda com um pouco espaço na educação privada? Como é que você vê isso? Porque me parece que não é muito comum, né, no grupo de professores de uma escola Ah, privada, a gente ter também professores pretos, sim. é? É. Eu acho que o concurso público, ele democratiza muita coisa, né? Ele deixa ali, Há uma sim, possibilidade há aberta. uma possibilidade para muita coisa. É óbvio, né? Uma pessoa que estudou numa escola particular a vida inteira vai ter muito mais possibilidade de passar, né, nas primeiras vagas do que uma pessoa de escola pública. Mas o concurso público faz isso. E concurso público do Estado, das prefeituras, eu percebo que tem, né? Não existe uma questão de pé de igualdade, ali temos 50% de professores negros, Não, 50, sim. não, isso não existe, né? A gente sabe que no Brasil o negro sempre foi excluído, né? As pessoas falam, mas pode prestar um concurso, tá? Mas para você prestar um concurso, você tem tido uma bagagem muito grande antes disso, né? E o Estado, a sociedade, ela não tem nem vontade de fazer isso, né? De dar possibilidade para o jovem negro, né? Para a pessoa negra como um todo. Já nas escolas particulares, que geralmente é indicação, Aí é mais a gente difícil. não vê isso, Sim. né? Eu tenho um projeto como artista plástico que eu vou nas escolas falar de arte, né? Que eu chamo de Conte com Arte. E aí, geralmente, é escola pública, né? E aí eu levo os meus quadros, eu falo com as crianças de Fundium, né? O último que eu fiz foi numa pré-escola em São Paulo, aqui em São Paulo. E é muito legal, porque aí eles vão escolhendo, eu quero esse quadro. Aí o quadro já está vinculado a uma história de um personagem negro que foi invisibilizado pela história do Que Brasil, lindo! né? Olha Assim, só, meu público que tem essa influência em educação, nas escolas particulares e tudo mais. Que projeto incrível para você levar, né? Nesse novembro, em outros novembros ou qualquer tempo, um projeto para falar sobre essa questão da ancestralidade, do espaço do preto na sociedade, né? sim. De outra forma, muito lindo. E eu percebo que eu fiz três escolas particulares. E aí eu percebo que nas 2 escolas particulares que eu fiz, em 2 escolas que eu fiz, os professores todos brancos, né? A equipe de gestão também, né? Não tinha uma pessoa preta. Tinham pessoas pretas em cargos Sim, 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 de sim, base, sim, né? subalternos. E E também eu aí, tenho alunos, né? não, Então, alunos pretos das 2 escolas que eu fui, né? Eu tenho muito mais contato com a escola pública, né? Mas das 2 escolas que eu fui, não. E personagens que eu conto, que às vezes eles realmente nunca ouviram falar, né? Ou nem sabiam que existia essa possibilidade, né? Então, eu percebo que, e aí falando, né, respondendo também a sua pergunta, eu percebo que como artista plástico eu tenho, ou já passei por algumas dificuldades, de pessoas olharem para um quadro meu e falar, mas foi você que fez? Nossa, eu não sabia, assim, não sabia não, o quê? e aí começa, assim, teve uma mulher que chegou para mim e falou, e aí eu percebo que as pessoas não veem racismo nessas falas. Sim.
Nossa, De eu tão não sabia normalizado que é, né? que vocês tinham essa sensibilidade. Vocês quem? É vocês quem? Pessoas de Santana de Parnaíba? Não, É. porque eu sou de Santana de Parnaíba. Não, vocês negros não tinham essa Fora essa sensibilidade. ideia, né? De que é um grupo único, né? Total. Não, a gente coloca todo mundo dentro dessa casinha. Todo mundo é assim ou é assado, né? Isso é muito louco. Então eu percebo que como artista plástico eu tenho muitas barreiras ainda a Que quebrar, louco, né? né? E eu não imaginava isso, sabia? Eu imaginava Muito. que o campo da arte, olha a ignorância, como deixa a gente mais feliz. Eu achava que no campo da arte era tudo muito mais livre. Não, o campo da... Eu acho que a arte no Brasil, ela é muito branca. Verdade, tem E aí razão. você fala, mas não tem artista plástico preto? Tem muitos. Muitos que produzem arte preta afro-brasileira. Eu me considero um artista afro-brasileiro, né? Eu faço, não porque eu sou negro, mas Sim, porque eu mas pelo sim, produzo arte que a cultura é afro-brasileira, sim. perfeito. Mas quando você pensa nos curadores, nas pessoas que selecionam, nos museus, nos espaços de exposição, são todos brancos. É verdade. São todos brancos e, mais do que isso, né? Pertencentes a um grupo que a gente chama de elite, né? Eu não gosto Esse muito nome de ali, chamar de elite porque acho que a Emicida falou isso uma vez, né? Que o Emicida falou, eu acho que como chama o marido aquele casal lindinho, eu sempre esqueço o nome dele, Lázaro Lázaro, Ramos, ele Lázaro, né? repetiu isso Eu acho ele, que aquela ele fala foi um divisor de águas para mim. Eu nunca mais usei essa palavra. Porque elite, quando a gente fala de elite, a gente está falando do melhor de um grupo, né? É um pequeno nicho ali que é o melhor e não não é é. isso que Não é representa sobre o isso, melhor, né? exatamente. Tem mais razão, concordo com isso plenamente. Então, tem essa dificuldade de admitir que uma função que parece mais sensível, mais nobre, mais elegante, mais refinada, possa vir do povo preto. Que Sim, coisa é muito difícil, né? complicado. Eu, E por o, sorte, essa parte do racismo estrutural não me pegou. sim, sim, Porque eu vejo muita arte no povo preto. sim, A muita, expressão é muito total, cor, música, sim, dança. Se fosse falar de sensibilidade, eu veria mais para sensibilidade. arte, Exato, né? exato. Mas, infelizmente, a gente, na prática, a gente percebe que o que aparece é outra coisa, Sim, sim. né? Eu percebo que na música, o povo preto lutou Seu muito espaço. para conseguir, né, o seu espaço, mas teve mais espaço, Mas né? alguma coisa estereotipada, né? Porque é um Total, estilo que é total. permitido, que Sim, se admite. sim. Isso eu também acho que a gente tem Sim, que acontece muito, considerar. acontece Né? muito. E eu percebo que o aluno chega com essa Então, isso visão. que eu queria debater contigo, porque eu vejo as empresas fazerem movimentos de inclusão racial. Sim, Então, tem programas, investem dinheiro, fazem, né, recrutamentos específicos, criam cotas, etc. e tal. Mas será que as pessoas que deveriam desejar estar lá estão sendo formadas, estão se vendo nesses espaços? Você que está com os garotos ali, você percebe essa diferença de poder sonhar ou não? Me conta um pouco disso. eu vou falar pela minha ótica, né? Sim, Que sou um sim. professor da FIEB e a FIEB tem sempre esse olhar, né? Principalmente porque são cursos técnicos. Eu percebo que o aluno chega sem muito conhecimento a respeito disso e também sem muito sonho, né? Na FIEB, eu falo que se a gente quer falar de igualdade, de repente, dentro de uma sala de aula, ali a gente percebe muito a diversidade dentro de uma sala de aula, Tá. né? Porque lá a gente tem aluno que viaja para Nova York nas férias e tem aluno que praticamente tem que ajudar a mãe, né, ou a família, né, depois da aula a ir para um trabalho porque a família passa por Sim. situações, né, de vulnerabilidade. Então, é uma sala diversa, total, né? Então, tem alunos que chegam muito engajados, assim, aquela injeção de sonho, que eu sei que foram os pais, né, foi a família que fez. Tem alunos que a família vai antes conhecer a escola, fala, nossa, muito legal, esse projeto é muito bom, eu vou falar para ele fazer isso, né? A gente vai indicar esse curso. Temos 3 alunos esse ano que os pais foram ano passado para conhecer. E tem aluno que fez todo o processo sozinho, né? E eu percebo que muitos alunos chegam sem sonhar, ou achando que o mercado de trabalho é algo intransponível para eles, que a vida deles vai ser se formar e trabalhar
no bairro, trabalhar. E aí o curso começa a mostrar outras possibilidades para eles, Sim. né? A gente tem aluno que no meio do curso aparece um super estágio e aí ele fica com medo, mas aí a gente instiga, ele vai e aí ele E consegue funciona. assim, muda total a vida. A gente tem um aluno, ex-aluno meu, né? Ele foi palestrar para a gente o mês passado. Foi uma das últimas coisas que eu fiz esse ano, porque eu falei, meu ano pedagógico acabou dia 8. Tipo, dia 8 de outubro eu caí no meu ateliê e aí fraturei o braço, e aí, né, fraturei o pulso, na verdade, peguei afastamento. Mas foi uma das últimas coisas que a gente fez. A gente chamou o Rafa, ele trabalha com rádio e TV, né? Já passou por vários lugares, assim, trabalhou com muita gente famosa. E ele era da FIEB do Engenho, né? Do curso de Ai, que web. massa. E aí ele tinha esquecido disso, né? Mas aí eu lembro que quando ele passou, eu acho que ele fez a UFRJ, ele foi para o Rio e depois ele mandou uma mensagem no Facebook. Falou, Regis, eu não sei se eu quero continuar aqui, porque eu estou longe da minha família, não sei o que, tal. Eu falei, Rafa, é questão financeira? Ele falou, não é isso, né? É que eu tenho saudade deles. Eu falei, Rafa, não pensa nisso agora. Você vai focar nesse curso. Essa faculdade, essa É. instituição vai te abrir portas. Que essa dúvida um pouco é para Terminou, dizer assim, eu tenho uma razão para não estar aqui, portanto eu não vou sim. encarar essa história. É aquela coisa do não pertencimento. Eu não Sim, sim, sim. pertenço a esse lugar, Que né? louco, né? E é uma coisa que a própria sociedade brasileira tem a delicadeza de fazer isso, né? Sabe? Aquela delicadeza brutal de falar, você não pertence a esse espaço, Exatamente. né? Exatamente. Mas você sabe que tem uma coisa que eu vivi uma situação estranha em relação a isso, porque eu sou de classe média baixa, né, então não é uma condição de vulnerabilidade, a gente sempre teve acesso ao mínimo, mas quando eu fiz a opção por ser cientista, eu tive uma professora minha que disse que a ciência não era para quem precisava trabalhar, que a ciência era um espaço reservado para quem tinha lastro financeiro. Nossa. Entendeu? Então, eu acho que a gente também, óbvio, tem uma questão muito séria racial, mas tem uma questão também econômica, né? Claro. Que gera recortes muito sérios nessa sociedade. Sim, O total. fato é que a maior parte da população preta no Brasil também está, né, ocupando um espaço de população pobre. Então, isso acaba incidindo como uma coisa Sim, ainda pior. Mas olha só, Rez, vou te provocar. Porque claro. quando eu falei para você de jovens, você me trouxe pessoas. Você falou a fulana, o ciclano, você personalizou a tua resposta, Sim, meio que buscando exemplos. certo. Será que então a gente, de alguma forma, não está restrito a esse lugar de ter que procurar um exemplo porque a gente não consegue criar uma política geral de inclusão? Será que as empresas teriam algo a fazer nesse sentido, junto à FIEB ou junto aos jovens? Se você tivesse a oportunidade de falar agora, e você está tendo, tá? De falar com um C-level de uma grande organização, o que você proporia como uma política realmente que tivesse impacto em um maior número? Porque eu tive aqui com a Grazi Mendes na semana passada. A Grazi tem uma história de superação, uma mulher negra, de Belo Horizonte, que se superou e tal. E ela nos alertou por um fato que ela já tinha me alertado no passado, que eu provoquei ela a falar na entrevista, que é essa história de você se tornar o exemplo que valida a meritocracia. Tipo, Ai, se fulano sempre. conseguiu, Todo mundo todo vai mundo pode conseguir. conseguir, e é uma questão de força de vontade. Eu preciso muito que você me ajude a quebrar essa ideia, né? Porque você mostrou isso de uma certa forma intuitiva. Quer dizer, para eu achar uma resposta para isso, eu vou ter que personalizar exemplos, porque eu não tenho uma visão geral sobre isso. Nos falta, né? Uma visão de política que seja realmente que mude o jogo no sentido dessa inclusão das pessoas pretas no ambiente corporativo e mais do que isso, né? Com espaços de fala e de poder. Carla, eu acho que essa é a minha resposta a essa pergunta seria a resposta de 1 milhão. Porque, como a gente falou, a nossa sociedade, ela foi formada para um grupo muito específico, né? Eu brinco com os meus alunos e eu falo, gente, a gente não pode ter medo de encarar, porque essa sociedade, se a gente for colocar em exemplos, ela foi feita por um homem branco, que nasceu no centro de São Paulo, irmão de um outro homem branco, filhos de uma família quatrocentona, e essa é a família, esse é o modelo. A sociedade é feita para ele. Só que eu também falo que quando esse modelo
não se vê. A obra de asfalto é feita na rua dele, Sim, a obra de total, acessibilidade é feita total, no que sim. atende. As oportunidades vão para ele, né? Só que eu falo para eles que esse mesmo cara, quando não se vê refletido, porque a sociedade é um espelho dele, Sim, né? Esse mesmo cara, quando não se vê refletido, ele surta. Então é essa pessoa que vai falar, mas por que mais negros nas empresas? Para que isso? Para que cota? Por que vai ter uma cota para um grupo específico, né? E aí ele não percebe que a sociedade inteira é para é para ele, ele. Na né? verdade, já existe um sistema de Já cotas. Na total, verdade, existe um existe um sistema sistema gigantesco de de cotas. exclusividade. Sim. E aí quando a gente fala disso, a gente fala também de muito tempo atrás. Sim. Ah, mas geralmente as pessoas jogam essa para mim, tá? Ah, mas o meu bisavô veio da Itália, um navio não sei o quê. Eu falo, olha Ele chegou aqui só, branco. você, sim, não, eu falo para ele, olha só que interessante, você consegue saber quem era o seu bisavô. Sensacional isso. Isso é Eu falava maravilhoso, cara. recentemente com pessoas assim, você tem noção, porque eu fiz o processo de cidadania italiana. Olha só. Então, fui, papai, meu avô, e eu Uhum. estava comentando com algumas pessoas que eu fui ver no Google Maps a cidade que esse meu Olha só. bisavô tinha nascido, e eu fiquei pensando, puxa, como é que será que ele era, como eles se comportavam, o que eles pensavam. E aí eu fui questionar o meu pai sobre esse tema, o que ele tinha ouvido, porque era o avô dele, né? Então tinha as historinhas e tal, e ele tinha várias historinhas e tal, e eu estava comentando com as pessoas sobre isso, e no meio tinha uma amiga que não sabia onde o avô dela tinha sido enterrado. Exatamente. Né? Eu falei, né? É assim, é muito mais nevrálgico do que se imagina. Demais, demais. Então, essa pessoa que teve o avô que chegou e o Estado brasileiro minimamente deu um auxílio, Apoiou. Tá aqui, ó, vamos fazer seu é documento, para onde isso, você vai, papapá, leva de papapá. trem para não sei aonde, acomoda Exatamente. nessa terra, né? Então, são essas pessoas que tiveram privilégio de, hoje, por exemplo, pessoas da minha geração, nasci em 83, pessoas da minha geração tiveram a possibilidade de ter um bom estudo, né? Estudar uma boa escola, estudar uma boa universidade e estar em espaços de poder. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando disso, né? Existe uma possibilidade de exercer poder sobre outras pessoas que são vistas como inferior dentro da nossa sociedade. Perfeito. Perfeito. Então, o jovem negro, ele só vai ter a possibilidade de ascender em uma empresa a partir do momento que essas pessoas lá dentro das empresas tiverem consciência, começarem a querer realmente pensar nisso, sabe? Eu percebo que muitas empresas, e aí eu estou realmente falando com você, empresário, pessoa aí de sucesso, né? Pensa muito em igualdade racial em novembro. Né? Em novembro vamos chamar um palestrante, não sei se essa palestra aqui é muito cara, não, vamos chamar o outro, né? Eu tive três empresas que me procuraram para Não fechou porque palestrar, estava caro muito demais. caro, né? E Não vou nem aí, perguntar quanto é esse cara para não passar nervoso, não, meu e amigo. total. E aí você pensa, você fala, mas cara, isso seria muito importante. É uma fala muito importante para você, é uma fala muito importante para os seus Sim, funcionários, né? Porque mais do que colocar o meu aluno dentro da sua agência, dentro da sua empresa, é ver nele um potencial. É olhar para ele e genuíno. falar, cara, é um moleque criativo. Sim. Isso aqui pode ser, estar num cargo de poder aqui, sei lá, num bom cargo aqui dentro, daqui a 5, 6, 7 anos, Temos um né? talento. Sim, e não enxergar como o que você falou, ah, se ele consegue, todo mundo consegue. Não, tem muito potencial nas escolas públicas, por exemplo. Ou como um favor que está se Ou fazendo como um em razão favor, de uma justiça social, ou né? colocá-lo num tablado, assim, e falar, olha só, como nós Viu? somos maravilhosos, né? Ela é negra, né? E aí todo mundo, né, pertencente àquele pequeno grupo que é chamado de elite, né? E só ela para ser o troféu dessa vitrine, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu acho que mais do que uma estratégia, uma política para fazer isso acontecer, seria essa parte ou essa parcela da sociedade começar a olhar Se sentir responsável de fato por isso. também, mas começar a olhar para esse aluno, para essa pessoa que veio, né, de repente de uma classe social menos favorecida, como alguém criativo,
não é? Ou até mais, Muito né? mais, Por sim, conta das experiências e dos sufocos que passou, né? sim. E, Carla, eu percebo que as empresas, elas têm buscado pessoas, não só para publicidade, né? Que é a minha área, o que a gente conversa, o que a gente dialoga Mas com o aluno. um pouco por um apelo do mercado, né? Sim, mas as Das pessoas... marcas que querem se posicionar, Existe né? muito isso. Mas eu percebo que as empresas têm buscado pessoas mais criativas, independente da Tá, área, tá. né? E às vezes não vê, ou na população negra, ou na população de baixa renda, pessoas que tenham o potencial de ser um funcionário, de ser uma pessoa, né, ali um profissional criativo. E eu acho que esse estereótipo precisa Sim, ser tirado, sim. né, da nossa sociedade. Só que não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser daqui a 5 anos, sabe? Eu acho É que processo. é um processo de médio e longo prazo, né? Mas que é E uma você tem que responsabilidade querer de também. todos, né? É uma É, responsabilidade de todos. É sim, uma responsabilidade de todos. sim. Porque eu não posso lavar minhas mãos, né? Nesse lugar. Não. E eu acho que quem tem poder hoje é como a gente fala na questão do feminismo. Óbvio que as mulheres devem se engajar, devem se somar, devem se apoiar, devemos produzir essa sororidade. Mas se o poder está na mão dos homens e a gente não os tem como aliados, nada vai mudar de fato. Entendeu? Eu vejo isso também na questão racial. É isso. As pessoas pretas estão se mobilizando, nós temos os grupos. A própria Grazi estava contando para a gente aqui do projeto Voa Papagaio, que é um projeto de cursinho popular no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte. Tem o do Projeto Cafa lindo. também. Você tem outros tantos projetos que Uhum. estão. Então, as pessoas estão se mobilizando, estão fazendo a parte delas como comunidade, né? Tentando apoiar a si próprias, Sim. criando essas comunidades que se salvam, né? Só um sai e os outros, em vez de sair correndo, ela estica a mão para trazer o outro, que é o que a gente realmente está vendo acontecer no mínimo, é uma coisa notável, né? Uma coisa muito bonita. Mas não é só isso. Eu acho que Não. se as pessoas que têm poder não se mobilizarem para perceber que isso é um movimento de sociedade, porque do mesmo jeito que se a gente negligencia o poder de trabalho da mulher, nós estamos perdendo metade da população, quando a gente negligencia o poder de trabalho do povo preto ou do povo pobre, nós estamos falando de 70%, 80% da população que está sendo Exatamente. deixada de lado. Exatamente. E uma economia de um país não pode abrir mão desse volume de população em favor de um preconceito ou de uma cultura, né, Ah, Regis? eu acho que dentro da minha área de publicidade, né? Eu gosto de falar que eu tenho duas áreas, né? As artes e a publicidade, principalmente porque eu estou em sala de aula falando disso o tempo todo. Se a gente olha para a publicidade brasileira há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando você pensa na estrutura estética que aparece, você olha e fala, isso é Brasil? Que parece, sei lá, Dinamarca, parece algum país da Europa, né? Totalmente embranquecida, Total. modelos, personagens e por aí vai. Eu percebo que existe um movimento muito grande estético para trazer mais a cara do Brasil, Sim. né? O Essa Brasil é brasilidade. miscigenado, Sim, sim, né? sim. E na publicidade eu percebo que isso também tem um movimento para acontecer. Só que esse movimento só vai acontecer genuinamente se na mesa de reunião, na mesa do brainstorm, tiver diversidade também. Sim, Porque a galera da Faria Lima, ela pode ser muito criativa, mas ela tem um pensamento totalmente enviesado, engessado quanto a muitas questões. sim. Então, homens brancos vão fazer uma campanha para um produto feminino, para um produto direcionado a mulheres negras. Como é que isso vai sair, né? E aí a gente tem várias aberrações aí que o Aberrações. Conar vai cortando de vez em quando, né? Assim, tentando Sim, tolir. Mas essa diversidade ela só vai ser genuína quando a diversidade também estiver lá no topo sim, das empresas, das instituições, né? Não só para inglês ver, né? Não só para colocar ali e falar, olha, nós pensamos em diversidade. Não, tem que ser genuíno isso. sim. E eu acho que a partir disso também a gente vai conseguir ter mais possibilidade do jovem preto que está lá na FIEB, que está lá em uma outra escola pública, olhar e falar, olha só, realmente tem a Sim. possibilidade de eu estar lá um dia, né? Isso é muito importante. E pensando isso a partir da perspectiva da neurociência, que é o recorte que eu faço aqui, eu não posso criar uma percepção que eu não tenha tido uma referência, entendeu? Exatamente isso. Então, se eu não vejo você, homem preto, gay, pai da sua filha Cecília de 4 anos, com esse afeto, com essa possibilidade,
Eu não acredito que isso possa existir. Exatamente. Entendeu? Assim como eu também, mulher, lésbica, neurocientista, cientista, né? Que eu brinco que as pessoas me veem, eu sou estereótipo do empresário liberal. Aí eu começo a fazer minhas falas comunistas, vermelhas, fica todo mundo arrepiado. Todo mundo, Como porque eu não assim? esperava, essa eu não Exato. esperava. Então, e acho que esses recortes são recortes, inclusive, que atravessam, né, diferentes minorias, diferentes grupos que são minorizados e sofrem preconceito, são manifestos que vão ser feitos, Regis, né? Então, eu por isso trago você, trarei tantas vezes quanto você topar Que estar ótimo, por sempre aqui, estou aqui. porque se é uma pessoa que é nada trivial, assim, merece estar aqui no Nada Que Trivial, é bom, você. bom. Desde a primeira vez que eu te ouvi falando, e eu percebi uma coisa muito importante de você, que eu vou aproveitar que a gente está aqui publicamente e compartilhar com o meu público. Você faz um ativismo, mas um ativismo amoroso, um ativismo empático. E a gente precisa disso, porque se a gente fizer um ativismo na guerra, a gente tende a afastar aqueles que poderiam ser aliados. Exatamente. Porque os que não serão aliados já estão longe. Então, se a gente puder trazer aqueles que têm alguma paixão, né, pela empatia, Sim. pela solidariedade, pelo cristianismo, né? Eu sou cristã, você também se revelou cristão, mas não no sentido estrito, né? A gente acredita em Jesus Cristo, né? Essa coisa do amar ao próximo, Sim. do ser solidário. Então, se a gente não puder recrutar essas pessoas para o nosso lado, a gente definitivamente vai ter menos chance. Exatamente. E um ativismo muito aguerrido, muito agressivo, ele afasta quem poderia estar conosco. E os que não estão estar simplesmente vão dar razão. Fala, tá vendo? Não dá para lidar com esses caras porque eles são assim. Né? Então, eu gostei muito desse recorte e te agradeço por você ser esse papel e ter essa função na sociedade. Nós precisamos de muitos Regis, ainda que não seja fácil reproduzir você, com tanta singularidade, com tanto afeto, uma pessoa tão admirável. Muito obrigada. A casa aqui é sua. Olha. Você vem quando você quiser, você produz conteúdo aqui, porque você é a cara disso aqui. Nada trivial. Obrigado. Cara. Muito obrigada, viu, meu amor? E a gente aqui, ó, todo quebrado. Quando a gente voltar para os nós vamos estar inteirinho, como a gente é. Eu espero. Beijo, pessoal. Beijo vocês no próximo. Todo dia útil é dia de vídeo novo aqui no Nada Trivial. E você sabe, esse mês nós vamos ficar falando desse tema. Você ficando enfadonhado com isso ou não, eu vou insistir até você entender que eu preciso da sua contribuição antirracista, antipreconceito, para que a gente seja uma sociedade forte e inclusiva. Isso é missão de vida, eu não vou abrir mão disso, eu espero que você se junte a mim. Deixa sua curtida, compartilha esse vídeo, segue o canal, fala para as pessoas que eu estou precisando desse apoio para fazer essa mensagem chegar mais longe. Um grande abraço, volta sempre, Regis. Beijo. Até.